E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula do módulo O Beabá do Inglês. Eu trouxe essa atividade aqui para vocês porque ela é básica, obviamente, né? Por isso que ela está nesse módulo. Entretanto, ela vai acompanhar vocês durante toda a trajetória de vocês aqui no inglês. Então, o que eu vou ensinar vocês aqui, vocês podem usar comigo nas nossas lives, né? Que eu sempre abro ali o final para tirar dúvidas, nas aulas de conversação, né? E na vida com o inglês. Então essas frases são muito úteis, prestem bem atenção nesse módulo, já estejam aí com caneta e com o caderno de vocês, ok? Então, vamos começar. Aqui, ó. Basic English sentence to ask for help, ok? Basic English sentence to ask for help. Então, frases simples, né, básicas em inglês para o quê? Pedir ajuda. Então, vamos começar com essa primeira parte. Asking someone to repeat something. Asking someone to repeat something. Então, pedindo para alguém o quê? Repetir algo, alguma coisa, alguma informação. Começando aqui. Can you repeat, please? Can you repeat, please? Can you say that again? Can you say that again? Could you repeat, please? Could you repeat, please? Could you say that again? Could you say that again? Agora vamos dar o que? O significado para essas frases. Então, ó, can you repeat? Então você pode repetir? Can you repeat? Please, por favor. Can you say that again? Cuidado, pessoal, para não falar that. Porque os americanos, até os britânicos, eles não falam esse T aqui no final. That. Eles cortam. Então, ó. That again. That again. Quando você junta as duas palavras, tá? O that com o again fica that again. That again. Ok? Muitas vezes no inglês o T ele fica com som de R, principalmente quando você o quê? Junta o som das palavras, tá? Então fica aqui, ó. Can you say that again? Can you say that again? Próxima parte. Could you repeat, please? Could you repeat, please? Aqui, ó, a diferença das frases aqui que estão do lado esquerdo para as que estão do lado direito é o que? A substituição do can pelo could, que é o pode e o poderia. Então parece mais educado, né, quando você fala poderia. Então, could you repeat, please? Então você poderia repetir, por favor? Ou could you say that again? Você poderia falar novamente? Could you say that again? Certo? Seguindo aqui, asking a question to someone. Asking a question to someone. Então, fazendo uma pergunta para alguém. Can I ask you a question? Can I ask you a question? Do you mind if I ask you a question? Do you mind if I ask you a question? E aqui, may I ask you a question? Ok? Repetindo de novo, de uma forma agora um pouquinho mais natural, ó. Can I ask you a question? Do you mind if I ask you a question? May I ask you a question? Ok? Então, essa primeira aqui, ó. Can I ask you a question? Eu posso te fazer uma pergunta? Ok? A segunda, do you mind if I ask you a question? Ó, essa expressão aqui, pessoal, eu gosto muito dela, tá? Porque a palavra mind significa mente, mas também significa o quê? Se importar. Então, eu posso usar aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês, ó. Do you mind? Você se importa? Então, ó. Do you mind if I open the window? Vamos supor que você está num office, né? Num escritório, num office. And the window is closed. E a janela está fechada. E você está ali passando calor, né? You are sweating. Você está suando. Então, do you mind if I open the window? Aí você pode até acrescentar. Do you mind if I open the window? It's getting hot here. Então, está ficando quente aqui. Do you mind if I open the window? It's getting hot here. Ok? Do you mind if I open the window? It's getting hot here. Então, eu sempre falo para vocês. Por que eu estou mostrando isso daqui para vocês? Eu sempre falo, o bom aluno de inglês é o aluno copista. Ok?
Você não precisa ser original para aprender inglês, você não precisa reinventar a roda, você não vai inventar palavras em inglês, você vai usar o que já está pronto. Então eu quero que vocês tenham essa percepção para que vocês façam isso toda aula. Então quando eu estiver explicando alguma coisa, quando eu estiver lendo alguma frase, pausa o vídeo, dá uma olhadinha naquela frase, vê como eu construí ela, vê se você consegue modelar, né, manter a estrutura e muda o contexto. Mantém a estrutura, muda o contexto. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu mantive isso daqui e mudei totalmente o contexto, ok? Então procurem fazer isso, vai ser muito útil. Ah, mas eu não sei formar frases em inglês. Vai ali dentro do que você sabe, tentando acrescentar ou substituir palavras, ok? Seguindo aqui. May I ask a question? Essa daqui, pessoal, eu lembro quando eu estava no meu intercâmbio lá na Inglaterra, meu primeiro dia, né? Pousei em Manchester e aí saí do aeroporto no Terminal 3 e precisava chegar no Terminal 1, porque o meu intercâmbio, na verdade, era em Liverpool, né? Mas eu cheguei pelo aeroporto de Manchester. E aí eu cheguei no funcionário para fazer uma pergunta para ele. E eu ali, né, os britânicos normalmente são pessoas muito educadas. E eu perguntei para um cara que aparentemente, como eu também trabalhava no aeroporto naquela época, eu olhei pro uniforme dele e falei, esse cara aí trabalha na pista. E eu cheguei nele de uma forma muito formal, ele achou até estranho, né? E aí, eu poderia ter usado o Can I ask you a question, né? Posso fazer uma pergunta? Eu falei, May I ask you a question? E o may e o can, eles têm ali praticamente o mesmo significado, tá, pessoal? Por exemplo, Giovanni, qual que é a diferença entre oi e olá? Qual a diferença entre lindo e bonito? É muito pequeno. A mesma coisa aqui. Can e may é uma diferença pequena. Entretanto, o may ele tem um ar mais educado, mais formal. Por isso que está aqui até entre parênteses formal. Então, eu perguntei para ele, né? May I ask you a question? Ele falou, sure, if you want it. Sim, sim, se você quiser, tipo, ok, né? Não tem problema. Então, o May I ask you a question, ele é bem informal, tá? Seguindo aqui. Saying you don't understand someone or something. Então, ó, dizendo que você não, o quê? Não entende alguém ou algo. Então, sorry, I don't understand. Então, desculpa, eu não entendo. Tá? I don't understand. Sorry, I didn't understand. Então, desculpa, eu não entendi. Sorry, I didn't understand. Desculpa, eu não entendi. Sorry, I didn't get it. Sorry, I didn't get it. Aqui vocês também podem o quê? Em algumas delas tirar o sorry, tá? Você pode colocar assim, ó. Sorry, didn't get it. Só o I didn't get it. I didn't get it. Esse get, por mais que o verbo to get seja pegar, nesse contexto aqui, o to get significa o quê? Entender, tá? O verbo get é um verbo bem versátil, a gente vai ter uma aula só focada nele, tá? Provavelmente na aula aí de verbos, vou falar bastante sobre o verbo to get. Então, quando eu falo aqui, ó, I didn't get it, eu não entendi. Lembra que eu falei pra vocês que o T, de vez em quando, ele vai ter som de R? Então, eu não vou falar assim, ó, I didn't get it. Não, I didn't get it. Get it. Ok? I think I misunderstood what you've said. Essa daqui é formal, então para vocês viram que eu gosto de trazer o quê, ó? Didn't get it, informal. O I think I misunderstood what you've said é mais formal. Então é aquilo que eu falo para vocês. Aliás, acho que é a primeira vez que eu vou falar isso aqui para vocês. Sejam fluentes no básico. O que é ser fluente no básico? É você saber fazer o básico tão bem que as pessoas acham que você tem um nível maior do que o que você tem. Então você é tão bom ali no básico, se sair um pouquinho ali da sua zona de conforto, você já perde estabilidade. Mas tá ali no básico, pô, você fala super bem, você faz o introduce yourself muito bem, você consegue fazer perguntas muito bem, falar ali aquele básico muito bem, ok? Então, quando você tem variedade no seu vocabulário, também ajuda muito nesse sentido. Então, ó, vou até colocar essa frase aqui, ó. I think I misunderstood what you said. Esse daqui, ó, esse you've significa you have,
ok? You've, tá? É muito usada essa abreviação, tá? Então, ó, I think, eu acho, eu acredito. I misunderstood. Então, eu interpretei mal, eu entendi erroneamente what you've said, o que você disse, ok? I think I misunderstood what you've said. I think I misunderstood what you've said, ok? É bem formal. Se você estiver num contexto que pede isso, ou se você quer soar educadamente, vale muito a pena. Eu lembro no meu intercâmbio, às vezes eu queria falar com a diretora, né? Lá na Inglaterra, que eu fiz meu intercâmbio na Inglaterra, eles vão falar head master para diretor, tá? Nos Estados Unidos, eles vão usar principal. Principal, né? Diretor. Opa. Diretor ou diretora, tá? Nos Estados Unidos, principal. E na Inglaterra, né, no Reino Unido, eles vão usar headmaster. Então, toda vez que eu queria fazer um pedido para ela, eu chegava ali de uma forma um pouco mais formal. E como as pessoas costumam não falar dessa forma, você impacta as pessoas, viu? Então, você impacta as pessoas na forma que você fala. Se você fala de uma forma mais informal, você quer transmitir uma mensagem e você quer dialogar com um tipo de pessoa. Se você fala mais formal, você quer passar outra mensagem e dialogar com outro tipo de pessoa, ok? Então, se você tiver no intercâmbio com seus colegas de classe, você não vai falar, oh, I think I misunderstood what you said. Não, você não vai falar, nossa, eu acho que eu interpretei mal, eu não entendi o que você disse. Você vai falar, I didn't get it. Mas, pô, tô falando com um professor, tô falando com o headmaster, né? E quero, às vezes, pedir um favor ou só um pouco mais formal, é assim que eu vou usar, ok? I think I misunderstood what you've said. E essa daqui, ó, que, gente, é muito utilizada em série de inglês, em séries americanas, né? Britânicas também. Que eles usam até para dar um ar funny, né? Engraçado, informal, que é Is it English? Aqui traduzindo para o português seria, que língua você está falando? O que é isso que você está falando? Não estou entendendo nada, né? Então, is it English? Então, isso é inglês? O que é que você está falando que eu não estou entendendo nada? Então, também tem essa possibilidade, ok? Seguindo aqui, asking for help to say something. Então, pedindo ajuda para dizer algo. Isso daqui vocês vão usar muito comigo na aula. Anota tudo, né, pessoal? Mas isso daqui, ó, vocês vão usar muito. Ó, can you help me to say? Por exemplo, vamos supor que você não sabe pillow, travesseiro. Pronto, você não sabe dizer travesseiro em inglês. Travesseiro em inglês é pillow. Então, Giovanni, a gente está lá nas calls, né? Para tirar a dúvida, você, Giovanni, can you help me to say travesseiro in English? Então, você vai substituir aqui, ó, onde estão esses três pontos, pela palavra travesseiro. E aí eu vou falar para vocês, pillow. Ou, tô olhando aqui pro meu quarto, né, e tirando aí as palavras. Um, Giovanni, can you help me to say lençol em inglês? Eu vou falar sheet, sheet, lençol em inglês. Giovanni, como que eu falo retrato, né? Can you help me to say retrato in English? Portrait. E assim por diante, ok? Então isso daqui é muito bom para quando você quer fazer uma pergunta em inglês, porque às vezes o aluno quer fazer uma pergunta em inglês, vocês querem fazer pergunta em inglês, vocês fazem o quê? Vocês já fazem tudo em português. Vocês falam, não sei falar mesmo, eu vou falar tudo em português. Não, você faz a pergunta em inglês usando somente a palavra em português, ok? Então aqui, ó, a próxima. Could you help me to say a palavra in English? Aqui, aquela mesma diferença lá de cima, tá? O can pelo could. Aqui, ó, how do you say in English? Então, como você diz tal palavra in English? Então, how do you say notebook in English? Aí vocês vão falar assim, Giovanni, mas notebook já tá em inglês, né? Mas, olha só que coisa engraçada que eu tô gravando aqui pra vocês, tô olhando pro notebook, né? Só que notebook em inglês significa caderno, tá? Só a palavra note é abreviação para caderno, ok? E aí, para falar, é, para falar o notebook, né, aqui pra gente, você vai usar uma palavra que você abandonou há tempos atrás. Você que é millennium,
ou seja, da minha geração ali, entre os 20 e poucos, 30 anos, você provavelmente, quando era criança, já ouviu falar do laptop da Xuxa. Se você não é millennium, você estava comprando pro seu filho ou pro seu irmão mais novo o laptop, né? Para sua irmã mais nova, o laptop da Xuxa. Então, laptop significa um notebook aqui pra gente, tá? Isso daqui é muito, pessoal, é muito relevante, é muito importante. Por isso que eu falo, anota tudo. Por quê? Porque você tá ali na imigração. Na imigração não, você está no raio-x, você está no voo internacional, você está em Miami, você está na Flórida, você está em London. E aí, alguém pergunta assim no raio-x, do you have a laptop in your bag? Então você tem um laptop, né? Do you have a laptop in your bag? Ou aqui, ó, inside of your bag. Então você tem algum laptop dentro da mochila? Se você não entende isso, você pode ter problema na imigração. Tem gente na imigração que é chata. Então olha só que coisa relevante. Porque às vezes a gente usa umas palavras aqui, né, no Brasil, que são palavras americanas, a gente usa com toda a segurança do mundo. Nossa, é isso mesmo. E vai ter um módulo sobre isso também no curso, viu? Vocês não vão ficar desassistidos. E aí você acaba comendo bola, você acaba falando errado, você acaba entendendo errado, ok? Então, gravem e anotem isso daqui. Seguindo. Is there a word to say in English? Então, o que é isso daqui? Tem alguma palavra para dizer tal coisa in English, ok? Por exemplo, brigadeiro não tem tradução, né? É brigadeiro. O leite condensado já tem, que é condensed milk. Mas o brigadeiro é brigadeiro, né? Um doce nosso aqui. Quer ver, ó? A palavra combinar em inglês não existe. Combinar no sentido de marcar de sair. Sabe? Vamos combinar aquele negócio lá? Vamos combinar. Show de bola. Então, não, nós temos a palavra combine, mas ela significa o quê? Combinar em sentido de combinar roupa, combinar estilo. Então, is there a word to say combinar em inglês? Então depende do sentido vai ter, depende do sentido não vai ter. Então você pode perguntar assim também. Poxa, eu não sei se tem uma palavra para dizer isso em inglês. Is there a word to say tananã in English? Show de bola, vai ser maravilhoso, ok? Vocês usarem essa estrutura para perguntar. Seguindo aqui para nossa última parte, saying you don't know how to say something in English. Então dizendo que você não sabe dizer algo em inglês. Então, ó, sorry, but I don't know how to say this word in English. Ou sorry, but I don't know how to say this sentence in English. Desculpa, eu não sei como dizer essa palavra em inglês. Ou desculpa, mas eu não sei como dizer essa frase em inglês. E aí você fala ali no seu idioma. Você pode usar isso aqui nas aulas. Ó, Giovanni, essa frase eu não sei falar em inglês. Então, ó, sorry, but I don't know how to say this sentence in English. I'm going to speak in Portuguese. Então você vai falar assim, ó, depois dessa frase, né? I'm going to speak in Portuguese. Então eu vou falar em português. Show de bola. Ok, ó, já tô dando a estrutura pronta para quando vocês forem perguntar coisa para mim. Ó, do you mind if I speak Portuguese for a while? Então, ó, do you mind if I speak Portuguese for a while? Então, você se importa de eu falar português por um momento? Esse for a while, né? Por um momento, por enquanto. Seguindo a estrutura do you mind. Olha aqui, ó, outro contexto já. E, para terminar, can I say something in Portuguese? Can I say something in Portuguese? Então, eu posso dizer algo em português? Porque às vezes eu vou falar assim, ó, no Portuguese. No Portuguese here. No Portuguese at classes. Então, sem português nas aulas, tá? E aí você vai ali com aquela cara de cachorro abandonado. Can I say something in Portuguese? Então, posso dizer algo em português? Então, essas estruturas são muito úteis em inglês, não só para nossa aula, mas como eu dei exemplos aqui para vocês, né, para outros contextos, elas também serão muito úteis. Pessoal, quando às vezes eu paro a aula e abro o bloco de notas, é o momento que eu vou entregar algum ouro para vocês, tá? Vou dar alguma dica que também me ajudou na questão do inglês. Então, sempre anotem tudo, sempre peguem essas referências e coloquem em prática, tudo bem? Sempre façam isso. Depois de terminar a aula, dá uma olhadinha nas palavras, fazendo aquele esquema de escrever com a caneta azul palavras que você sabe, e com a caneta vermelha palavras que você não sabe, para você focar
bastante naquelas palavras, beleza? Por hoje é só. Até a próxima aula.